Se não bastasse a surra que o Asta e o Yuno deram no Lucius, o Julius finalizou o cachorro morto. Nossa senhora, amassou porque temos uma conversa do Lucius com o Julius. Muito interessante essa conversa, muito legal isso tudo, por quê? Porque a gente mostra um pouco da diferença entre os dois. Enquanto o Julius, ele estava tentando construir ou tentando buscar de fato essa paz verdadeira de uma maneira boa, o Lucius, ele tava cansado já, meio que tipo assim, irmão, é isso ou é isso, e eu mando em tudo, e eu sei o que é certo, eu sei o que é justo, e eu vou fazer isso. O Julius tinha outra visão. E certamente essa divisão aí de almas e tudo mais acaba meio que pesando em algum momento. Mas de qualquer forma, temos aqui o início do capítulo abrindo com os questionamentos do Lucius. Por quê? Tipo assim, por que isso aconteceu? Eu sou perfeito, eu sei que eu era perfeito, mas por que isso aconteceu, cara? E nós temos o Julius respondendo por que isso aconteceu. Porque ele era o Mago Imperador. Aí é que vem a parada. Ele era o Mago Imperador. E o que nos últimos capítulos o Asta falou que o Mago Imperador tem que ser? Além de ser muito poderoso, o Mago Imperador tem que ser alguém que as pessoas confiam, em que as pessoas vão se apegar para salvá-las. E o Julius era esse camarada. Porque lá contra os elfos, o próprio Julius, ele se sacrificou para salvar o reino. Coisas que o Lucius não iria fazer. O Lucius é aquele negócio, pô, se morreu aqui não é digno de fazer parte do meu reino. Essa é a diferença. Os dois são muito poderosos. Só que o Julius é uma pessoa que dá pra confiar, e dá pra confiar nele no sentido que, tipo assim, ele vai me salvar. Ele de fato vai se colocar como um Mago Imperador. Tanto que o elfo, quando lutou contra ele, o elfo mesmo falou que a maior fraqueza dele é de fato ser o Mago Imperador, porque ele se colocava no lugar do reino, né, das pessoas, enfim, me fugiu a palavra, mas é isso. E ele escolheu os Cavaleiros Mágicos que ele acreditava que conseguiriam ser capazes de deter Lucius. E de fato, ele escolheu os Cavaleiros Mágicos corretos. E não só Asta e Yuno, porque Asta e Yuno só estão onde eles estão por conta de William, por conta de Yami, por conta de outros Cavaleiros Mágicos que foram ganhando chances por conta do Julius, por conta dessa ambição do Julius de ver magias novas acontecendo. Independente se essa magia vem da plebe, da realeza, vem de fora de Clover, vem de Clover, o Julius, ele abriu essas portas, deu essas oportunidades porque ele sabia que era importante. E o próprio Julius fala, deixa claro na obra, que há potencial desperdiçado tanto na realeza quanto na plebe. Na realeza, por talvez a pessoa não ter que se esforçar de fato, porque ela já está numa categoria acima, ela não atinge um potencial máximo. E na plebe, a pessoa talvez ela não consegue se esforçar porque ela precisa fazer outra coisa, ou ela não é vista, ela não é notada, o esforço dela não é notado. O Julius, ele entendia tudo isso. O Julius, quando ele estava andando pela cidade, ele andava pela cidade para de fato descobrir essas peças que venceriam Lucius Ogratz no final. E aqui vem duas coisas muito interessantes, porque temos aqui o Lucius falando, pô, eles não vão ser capazes de trazer a paz verdadeira, eles não vão ser capazes de deixar esse mundo justo. E o próprio Julius responde, ninguém consegue prever isso, Lucius. Nós que conseguimos ver o futuro, nem a gente sabia, a gente precisava tentar. Eles vão continuar tentando. O Asta, é o que eu falei na review do primeiro capítulo dessa trinca, o Asta, ele poderia se tornar um vilão, ele poderia se tornar uma pessoa ruim. Mas ele em momento nenhum foi uma pessoa ruim. Mesmo com frustração, dor, arrependimento, desespero, ele nunca se tornou uma pessoa ruim. Ele a todo momento buscava lutar. Ele continuava tentando porque é isso que ele acredita. Esse mundo justo, independente do que você acha justo, ele precisa ter um denominador comum. E esse denominador comum, ele não pode ter apenas uma pessoa, igual o Lúcio estava querendo. Eu sou o Deus e vocês vão ser meus servos. Isso não é um mundo justo. Pelo menos não pra mim. Mas o Asta é diferente, o Yuno é diferente, porque mesmo eles sendo muito poderosos ou diferentes dos demais, eles não se impunham em relação a isso. O Asta era muito forte, mas em momento nenhum ele era arrogante, ele era soberbo quanto a isso. O Yuno a mesma coisa. O Yuno tinha um ar de arrogância, ele tem esse ar mais quieto, mas ele não é arrogante, tá? É muito diferente você ser quieto de você ser arrogante. E outra coisa que me pega também é que o Julius fala que o Yuno e o Asta meio que comoveram muito mais pessoas do que a sua salvação, cara.
Ou seja, o Lucius, ele foi curar as pessoas e ninguém deu a mínima, todo mundo tava com medo do cara. Enquanto o maluco sem magia, irmão, mexeu muito mais com as pessoas do que essa salvação sua de paladinizar todo mundo. Nossa, aí o Lucius, ele fica com a cara de... parece que chupou um limão, tá ligado? Aí ele começa a despedaçar e, de fato, concretiza aqui o final de Lucius Ogratz. E não só de Lucius Ogratz, né? Os demais ali, paladinos, os anjos sem pernas e tudo mais, todos ali estão desaparecendo, estão ruindo, porque de fato o Lucius acabou morrendo e o poder dele vai junto, certamente, e graças a isso os demais demônios ali purificados também acabam indo junto com ele. E agora temos Julius, finalmente na sua forma normal, na sua forma que nós conhecemos lá no começo. Julius, de 42 anos, o Mago Imperador Julius Nova Cronos aparece. E é bem interessante porque o Julius fala, né? Pô, vocês meio que me pouparam usando o poder espiritual e até mesmo a retalhadora de demônios ali, a espada do Asta, vocês conseguiram me poupar. Meio que eles conseguiram dividir a alma para meio que ter essa última conversa com o Julius ou para de fato salvar o Julius. E isso acabou sendo a última missão dele, o Achievement Ultimate deles, que é basicamente a missão para eles se tornarem Mago Imperador. Eles vão salvar o Mago Imperador. Nada mais justo do que você eleger um novo Mago Imperador como aquele que salvou o atual Mago Imperador. Teremos ali na alcunha dois Magos Imperadores, que é Yuno e Asta. Agora, certamente, a gente precisa entender se eles vão aceitar essa alcunha, porque a gente sabe que o Yuno é de Spades, tem uns lances lá, a gente sabe que o Asta é meio que não liga muito pra isso, tá ligado? Essas burocracia tudo, acho que não é muito com o Asta. Depois que ele descobrir que tem uns papel pra assinar, o Asta talvez não vai meio que gostar dessas burocracia não. Mas, além disso, nós temos a aparição do Yami e do William, que também recebem as honras do Julius. E fala que, olha, esses dois só estão aqui porque vocês fizeram um trabalho de liderança incrível. E é aquilo que eu disse, não é só Asta e Yuno. Esse processo de escolha do Julius vem desde quando ele selecionou o Yami e o William pro esquadrão deles. Porque eram aqueles camaradas que ninguém dava a mínima. Pô, um cara com uma maldição, um maluco forasteiro, com uma magia da escuridão que vem ali de demônio, ninguém dá a mínima pra esses caras. Mas esses caras ganharam apoio, abriram as portas pra eles, porque o Julius foi lá, o Julius deu a mão. E com esse ato, não só a geração do Julius, do Yami e do William foi salva, uma dezena de geração foi salva. Agora, com 5 olhando para o horizonte, o Julius, ele repara que tem uma destruição colossal no Reino Clover. E de fato, o horizonte é bem interessante, né? Que tem ali aquelas massas de pedra flutuando, prédios e prédios destruídos, escombros, e no fundo a gente tem aquela caveirona do Majin lá que o primeiro Rei Mago derrotou, né? Bem interessante, mas no fundo temos destruição, e em cada um desses pedacinhos de destruição tem um fio de esperança e talvez até um fio de despedida, como por exemplo a Mereoleona se despedindo dos seus irmãos Fuego e Leopoldo. Por quê? Porque a Mereoleona, ela chegou num ponto de mana irreversível, ela não tem corpo para desligar aquele poder. Quando ela desliga o poder, ela desaparece. Ela se tornou a própria mana. Se ela não tiver um hospedeiro, ela não vai ser capaz de voltar à forma humana. Ou ela fica assim pra sempre, coisa que eu acho que é impossível, porque ela mesma fala que o poder tá desligando, ou ela vai morrer. E assim como os demais Reis Leões Carmesins que lutaram ali durante a batalha com ela, ali junto para auxiliar o espírito da Mereoleona, o espírito dos Reis Leões Carmesins estavam ali, eles também vão desaparecer porque eles não têm um corpo físico, eles não têm um receptáculo ali para eles conseguirem voltar. Diferente do Leopoldo e do Fuego Leão Vermelho, que tem o receptáculo. Um tem o Spirit Dive, que é extremamente poderoso, e o outro tem a magia de runa também, que é muito forte, enquanto a Mereoleona se transforma em mana pura, e isso faz com que o corpo dela desapareça, e eles fizeram o possível enquanto eles eram capazes de fazer o possível. Então, ela deixa o resto tanto com Fuego Leão Vermilion quanto com Leopoldo Vermilion. Agora temos a última tarefa do Mago Imperador Julius Nova Cronos. Ele saca o seu Grimório sem capa, aquele Grimório infinito, e faz uma magia suprema para salvar o reino. Ele meio que retrocede o reino. Ele retrocede o reino a ponto de
tudo o que aconteceu antes meio que ser deixado de lado, mas as lembranças continuam. Basicamente ele reconstrói o reino, revive as pessoas, mas o trauma tá ali, tá? A desgraça que aconteceu tá ali e todo mundo tá feliz. Os Reis Leões Carmesins estão felizes, a Mereoleona tá feliz, ela volta à vida, ela recebe um abração dos irmãos dela. Nós temos Jack the Ripper, que foi um dos primeiros a cair nessa guerra final, depois que ele deixou Clover partido no meio. Ele foi um dos primeiros a cair, ele está de volta. Quero muito ver como é que vai ser o reencontro do Jack ali com os demais, né? A personalidade dele, porque ele perdeu, ele morreu, e ele é um cara muito orgulhoso em relação a lutas, essas coisas. Quero muito ver como é que vai ser isso, né? Acho que a Mereoleona, ela vai dar uns tapas nos irmãos dela, porque acho que não é pra tocar nela, né? Mas no fundo ela tá feliz de estar de volta. E agora, já caindo aos pedaços, Julius Nova Cronos se despede de Yami, de William, Asta e Uno, os 4 ali pilares dessa reconstrução do Julius, dessa retomada do Julius, e 4 pilares que deram muito certo, ficaram de pé na batalha final, e Julius Nova Cronos se desfaz e fala que vai deixar o reino nas mãos desses 4 cavaleiros. Temos aí a estátua do Julius caindo, e nós temos a saudação cloveriana aparecendo, e o reino comemorando, o reino reconstruído, todos vivos e comemorando. Agora vale pontuar uma coisa, eu gostei desse final, no sentido tipo assim, pô, voltou todo mundo à vida. Gostei, porque a essência de Black Clover é essa. Poderia ter tido mortes? Indiferente pra mim. Teve, né? A do Julius e a do Lucius. Mas no geral é indiferente pra mim, porque a essência de Black Clover sempre foi essa. A essência de Black Clover nunca foi matar personagens, nunca foi tirar personagens da trama. Eles podem ter sumido de forma temporária da trama, como por exemplo o Jack, ele morreu, ele não participou direto dessa batalha final. O que eu achei ruim, porque eu poderia ter participado. O Jack tem um poder insano, muito foda, e a gente pôde ver um pouco do que ele é capaz de fazer quando ele tava morrendo, cara. Imagina ele inteiro lutando. Seria bem legal. Mas no geral, a essência de Black Clover nunca foi tirar personagens totalmente da trama. A essência de Black Clover sempre foi essa, ter esse recomeço. Porque esse recomeço acaba reconstruindo as pessoas, acaba reconstruindo a mentalidade e a ideia da pessoa. Porque tem muitos aí que comemoraram muito essa vitória que no capítulo 5 odiavam o Asta. Que porra é essa de menino sem magia? Agora estão comemorando a vitória que o Asta conseguiu. Junto do Yuno, junto da Noelle, junto de outros capitães, junto do Mago Imperador e junto de todos os esquadrões. Esquadrões esses que nem sequer era pro Asta ter entrado. Se o Asta não batesse o pé e chorasse lá nos primeiros capítulos, não era nem pra ele estar aí. E ele tá. E se ele não tivesse, fudeu, né? Porque, né? Daria ruim. Mas esse final eu achei muito legal. E é aquele capítulo de dinâmica pra trama. Ó, respiro pra obra. Muito legal. Curti. Nessa trinca eu só não curti muito o primeiro capítulo, mas os outros dois eu achei bem legal. Rapaziada, comenta o que vocês acharam e voltamos em breve com Black Clover. Fui!